Fala galera! Estou aqui diretamente dos estúdios da Ritmos para gravar mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje o meu convidado é ator, diretor, produtor, está à frente do grupo de teatro Esquálidos por 14 anos, já foi carnavalesco, é graduado em licenciatura em teatro e foi uma das drags mais conhecidas da cidade Poema. Hoje eu vou bater um papo com Jean Paulo. Jean, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo comigo, né? É muito legal te ter aqui. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Está sendo um prazer. Como é que foi, assim, quando você era criança, você já sentia que você tinha esse lado artístico em você? Eu percebia que o teatro, não o teatro convencional, o teatro sistematizado, mas que o teatro sempre esteve presente na minha família, na minha vida. Eu, desde criança, as minhas brincadeiras eram diferentes das outras crianças. Eu tinha referência do circo, tinha referência das quadrilhas, até da missa, entendeu? Então eu tinha uma irmã e uma prima mais nova. Então, tudo que eu via no circo, eu chegava em casa e obrigava elas a reproduzirem, entendeu? Então, as brincadeiras da gente era assim, circo, tourada, e a gente jogava, a gente improvisava, a gente criava a própria metodologia de jogo, as próprias improvisações. Sim, então na verdade você via e fazia, reproduzia isso com suas criava, primas, né? E ia criando, o que você via lá você reproduzia e ia criando em cima jogando, daquilo. Aí depois lá na faculdade eu fui descobrir que isso era o jogo. A improvisação. Na verdade, quando a gente é criança, a gente faz as coisas e reproduz, só que a gente não tem a real noção do que a gente está fazendo, né? Através da brincadeira. E que isso é muito bom para criança, né? Assim, no sentido de improvisar, de socializar com a outra criança, de criar as próprias regras. Hoje em dia, eu vejo que essa coisa do celular... Essa coisa as crianças que nascem em cidade grande, o máximo que elas chegam, o mais próximo disso, elas não têm isso, essa coisa do improviso, porque tudo já está pronto. A criança que mora na cidade grande, você chega, ela já está playground, já lá está pronto, formado, aí vai pro shopping, já lá tem onde ela brincar, e ela não constrói. Sim, essa brincadeira, entendeu? Esse jogo. E eu acho que está se perdendo muito nisso. Eu acho que o celular, ele acrescenta muito, mas está detonando muito também. É verdade, a gente tem essa sensação, né, de que as crianças de hoje em dia, elas não têm a infância que a gente teve, né? Porque a gente tinha assim, a gente inventava brincadeira, até as próprias brincadeiras que já existiam, né? De pular corda, elástico, não sei o quê. Hoje em dia, se a gente fala isso com as crianças, amarelinho, as crianças nem sabem o que é isso. E através dessas brincadeiras mesmo, a gente improvisava em cima dessa mesma brincadeira que a gente viu a criança brincando. E a gente já criava outra brincadeira em cima daquela brincadeira. E assim ia. Improvisação. Sim. A criança está improvisando, a criança está sendo criativa e aí ela vai só crescendo, né? Verdade, Jean. E aí, como é que foi essa questão de você entrar na arte, né? Na arte como um todo, assim, porque você já sentia que você era uma criança diferente, né? E aí, como foi você entrar? Você teve uma oportunidade? Porque aqui na cidade, né, sempre teve. Antigamente tinha muito mais essa questão de grupos de teatro e tudo mais. E aí, como é que foi assim que você adentrou nesse mundo das artes aqui na cidade? Eu cheguei a fazer teatro de colégio, teatro de igreja. Mas entrar nesse teatro sistematizado, esse teatro do palco italiano, eu vim descobrir isso... Eu andando na rua, as coisas sempre... Eu tive muita sorte. Eu sempre tive pessoas que me abraçavam. Uma vez andando na rua, eu vi um movimento no colégio estadual. Eu falei, vou ver o que é aquilo, metido, né? Fui ver o que era Profanos. Sim. Era a primeira peça montada em São Fidélis. Aí eu lembro que tinha 2 moços na porta. Um era Pierre... E o outro era Ronaldo Barcelos. Sim. Aí eu lembro que eu perguntei o que era, eles falaram, é teatro. Aí eu tava indo embora, eles falaram, você quer assistir? Aí eu voltei, falei assim, quero. Eles falaram, entra aí, senta. Eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Eu gostei disso, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, entendeu?
Eu devia ter uns 14 anos. Entendeu? Então, assim, esse foi o primeiro contato que você teve com Um o teatro. de palco. Sim. De palco italiano. Foi a primeira vez. Eu achei aquilo assim o máximo. E aí você entendeu? falou assim, meu Deus, é o isso que eu é quero isso? fazer. E a partir daí você nunca mais parou, né? Eu lembro que em 84 eu conheci uma galera que tava fazendo teatro, que era Chocolate, Geraldo Chocolate. Sim. Que eles estavam montando uma peça chamada TV Lição. E essa peça falava sobre as coisas, as referências que a televisão trazia pra gente. Eu nem lembro muito bem do texto, entendeu? Sim. Eu lembro que era eu, Tunico, Carmen. Foi a minha primeira participação. Sim. Aí eu fazia a peça com Chocolate e era contra a regra do Grupo Esquálidos. Na peça Amor e Seu Momento Maior, que foi escrita por Gustavo Policarpo e Denise. E eu lembro que era lá no Colégio Estadual, porque o teatro aqui em São Fidélis nós nunca tivemos nossa casa, né? Até hoje, aliás, a gente nem tem nada, né? A gente vive pulando de galho em galho. E nessa época o Esquálidos estava sem casa, ensaiava embaixo, acho que da Matriz, e foram apresentar no Colégio do Barão. Aí tiveram que construir cenário, palco, porque o palco lá era muito pequeno. E eu lembro que uma roupa de uma pessoa, uma malha, ficava... porque o palco era assim. E essa pessoa dançava, fazia a cena toda e tinha que mudar de roupa aqui. Só que a malha dele ficava do outro lado. Eu tinha que passar embaixo do palco. Ronaldo Barcelos. Aí eu pegava a malha de Ronaldo, passava embaixo do palco, voltava pra ele poder entrar, porque ele acabava de dançar um afro nu, todo nas tiras e fogo. E ele tinha que vestir a malha, e era questão de 2 minutos. Aí foi aí. Aí em 84, isso, em 85, eu entrei fazendo o Cio da Terra. Aí entendeu? foi a primeira vez que Aí você foi a atuou, primeira né? vez que eu atuei no E Esquálidos. como é que foi essa sensação Ah, de eu estar tava no assim, palco? entre os deuses, né? Porque era tudo pra mim, eles eram assim, o máximo. Era Era a minha a maior referência de, que eu de tinha, arte que você tinha na cidade, que eu tinha né? na cidade, era eles. Sim, e aí de repente você tava eu no tava palco me com eles. dentro. E só que eu não era, nunca fui muito bom ator. Ah, para, é sim, Não, Jean, na é época sim. não era, não era. Ah. E eu era muito novinho, eles eram muito grandes, eram muito... Porque você tira pelas fotos, você vê... O meu tamanho era muito... Era desproporcional. Porque eu era muito novinho, entendeu? Sim, sim. Eles já eram mais adultos, né? E você era adolescente, basicamente. Sim. Foi nessa peça, falava sobre o crescimento a cidade do interior para a cidade grande, entendeu? Eram os dois movimentos da cidade. E eu lembro que, para mim, foi assim, o máximo. Porque era teatro musical. Quando o Pierre, nessa época, Pierre misturava a dança com teatro, entendeu? Então você tinha que ter a respiração, o corpo, e eu não tinha preparo para isso. E eu aprendi ali. Me jogaram entre as feras e vamos junto. E fui. Sim. E não E isso tinha é medo, muito legal. não. É, exatamente, porque você não teve medo, né? E foi É. ali que você aprendeu até então o que você sabia para poder depois dar continuidade a isso, né? Fiz Cio da Terra, aí depois de Cio da Terra eu fiz Poesias e Poetas Malditos, eu fiz Egos 2 Pesadelo, eu fiz Piranorteando para o Fixado, de Gustavo. E essas peças, elas eram todas escritas, produzidas e dirigidas por essa galera, né? Por essa galera. Pierre fazia a direção, Ronaldo fazia a maquiagem, o cenário era... A gente dava opiniões, mas quem construía o cenário, o figurino, era tudo Pierre e Ronaldo. A gente tinha liberdade de opinar, de dar as referências da gente, entendeu? Isso era muito legal, né? Porque o grupo era uma galera que fazia tudo, né? Tudo, Tinha tudo. a equipe completa ali Tudo. para fazer tudo. E foi daí que você também foi aprendendo, né? Porque Sim, você, porque depois da morte de Pierre, né, você assumiu o Esquálidos. Bem depois, né? Sim. Bem depois. Foi quando eu fui montar a Fátima com Guto e Maria, lá no EAC, né? E aí era teatro sacro, né? Que você tava aí fazendo. eu aproveitei as crianças e falei assim, vamos montar um teatro? E aí você começou, Aí a eu partir dessa comecei, a peça de partir Fátima, daí- que você começou. Comecei, E aí você também era tudo, né? Você produzia, dirigia, e fazia figurino, cenário, fazia figurino. cenário. Toda essa criação era sua. Era. Eu aprendi muito, 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 muito com cenário com Vânia. Sim. Ela que ampliou. E se eu te falar hoje, eu prefiro trabalhar com cenário,
por trás do que trabalhar na cena. Sim. Eu gosto muito mais de... Você prefere ficar nessa nos parte de criação e bastidores, produção, né? muito mais gratificante. Sim. Porque ficar ali na frente já passou. Você começou a produzir as peças, né? Eu lembro, eu já participei, inclusive, das peças infantis. Assim, as crianças ficavam enlouquecidas, né, com isso. E como é que foi que você pensou assim, eu vou seguir nesse ramo de teatro infantil? Ricardo, eu tinha preconceito. É? Sim. E o meio tem. O meio do teatro tem preconceito com o teatro infantil. Com teatro infantil, Tem. né? E a gente via que em São Fidélis era o que bombava, né? Fizemos formação de plateia e tudo. Porque através da criança, vai o pai, vai a avó. E as peças lotavam já. Verdade. Era muita gente que ia. E nós fizemos formação. Até hoje eu tô no supermercado, passa uma mãe com uma criança e aí, não vai ter peça esse ano, não, entendeu? Sim, é verdade. Até hoje As eles pessoas já cobram. esperavam isso, né? Porque assim, a gente conseguiu fazer, porque a gente vendia para as escolas. Eu lembro que a gente vendia as peças para as escolas, né, na Semana da Criança. A gente ensaiava de março e apresentava em outubro. Sim. E aí a gente fazia, tipo, Semana da Criança era uma loucura. Tinha dia que as escolas estavam procurando e a gente já não tinha mais vaga, né? Já não tinha mais horário para apresentar. Eu lembro que vocês já tinha dia que vocês apresentavam 3 espetáculos por dia. Eram Que 3. era insuportável, um calor do caramba, com muita fumaça, com muita cor. Você e essa máquina de fumaça. Gente, fumaça é essencial para um espetáculo. Ele que dá a textura pra foto. Mas a gente sofria aonde com TNT não aparece, TNT. Esse controle na sua mão da máquina de fumaça era desesperador. Juliana traumatizou. Porque a gente não enxergava nada no palco. Porque você apertava o botãozinho lá, ó, e esquecia da vida. Adoro a máquina de fumaça. Jean, agora uma coisa que, assim, as suas produções marcaram muito a cidade de São Fidélis, eu acho que era o figurino e principalmente o cenário. Porque as pessoas, a gente enquanto público, a gente esperava, porque você superava cada vez mais. Como é que era essa questão, assim, pra você, de entender que as pessoas colocavam um peso em cima de você, de que tinha que ser uma coisa melhor? Eu acho que você imaginava, assim, eu já vivi um pouco isso contigo, né? E você surtava com essa questão de que, assim, eu tenho que me superar, porque as pessoas esperam isso. Por exemplo, Pluft. Eu tive que superar em... Deu a louca nos brinquedos. E olha que deu a louca nos brinquedos, eu não superei com cenário, porque tinha pouquíssimo cenário. Eu superei com figurino, com né? figurino, com colorido, entendeu? Sim, sim. Esses teatros já foram feitos em outros lugares. Mas, assim, a gente percebe que é muito seu. O cenário é muito seu. Onde você busca inspiração pra isso? Eu tenho até medo. Porque eu tenho uma professora, Mônica Mesquita, que ela é bam. E ela falava comigo assim, Jean, você gosta muito do visual, né? E eu ficava com muito medo pra não cair no carnaval, né? Que eu sou do carnaval. Sim. Entendeu? Então as pessoas faziam a ligação. Então eu não podia ter um figurino muito escandaloso e nenhuma. Portanto, quando eu fiz Pluft, eu quis. A mesma coisa que eu fiz em Pluft, eu fiz em Maria Minhoca. Eu sempre gostei dos textos de Maria Clara Machado. Maria Clara Machado, você lê, você olha, você fala, ai, que palhaçada. Aí você monta, vem tudo à tona. Verdade. Não é? Verdade. As cenas que vocês achavam um saco, eu falava com vocês, gente, é isso que vai dar certo. isso que vai chegava funcionar na no palco. hora, era aquela explosão de gargalhada. E Pluft eu não queria, porque todas as peças que eu assistia de Pluft era o gorrinho branquinho, a luvinha branquinha, aquele coisa grande branca. E eu ainda virei com o Rafael, falei assim, Rafael, nós temos que fazer isso diferente. Rafael é um parceiro meu que sempre me ajudou a produzir. E aí nós produzimos a maioria das peças. E eu falei, Rafael é muito bom de maquiagem, né? Eu falei, Rafael, a gente vai ter que ganhar na maquiagem e na roupa. As minhas referências de maquiagem eram do circo. De circo, né? É. E aí você jogou colorido no No rosto rosto, deles, pra né? diferenciar, Eu lembro que um era azul, entendeu? o outro era verde, né? Você foi trabalhando essa questão da maquiagem pra Pra diferenciar. poder diferenciar. Aí eu falei assim, eu não quero cair na mesmice. Esses marinheiros jogam funk em cima deles, transforma essa música de vocês em funk. E por incrível que pareça, os meninos conseguiam. A gente
Eles Sim, eram... é verdade. Você confiava muito no elenco que você E tinha, eu também né? dava, eu deixava eles mudarem. Eu sempre deixei. Ah, ó, se você quiser mudar o texto, se você quiser mudar, se você achar, faz. Se eu achar que ficou legal, a gente inclui, entendeu? Sim, você deixava a gente muito livre, né, pra gente É. criar. A gente tinha essa parceria, né? A sua direção e o elenco, a gente tinha essa parceria de que a gente tinha essa liberdade de De criar. criar. E aí você, não, isso ficou legal, Não isso a gente fica. tira, isso a gente pode deixar. É. Sim. Jean, e a questão do cenário, né? Que era uma coisa que todo mundo esperava. Como é que era isso? Como é que era essa produção, né, de cenário? Tipo, o que você usava pra fazer cenário? Hoje em dia eu vejo isso, se tiver que montar uma peça, vai ser um problema sério. Porque papelão virou dinheiro, virou ouro. Ninguém dá mais papelão. Agora todo mundo tem que comprar papelão. Eu sempre gostei de trabalhar com papelão. Sim. Minhas peças foram todas feitas. Tudo que você via ali era papelão. Da telha ao tijolo. Quando você decidia montar a peça, você já tinha Come- o cenário todo Já criado. criado, já imaginava. E aí a gente já tava começava imaginando, aquele negócio de catar começando. papelão na rua, de fazer. Gente, eu lembro que uma vez em Saltimbancos eu cismei de fazer um cenário todo no bambu. Rafael levou um tombo de moto naquela Serra do Aracaju, ele veio rolando com os bambus tudo em cima. E eu parado cá em cima na moto. Falei, meu Deus, matei um. A gente acabava com as moitas de bambu da cidade. A galera pegava junto contigo. Aí Você juntava todo mundo você criava? numa semana faltando pra peça. Eu ia fazendo, ia deixando encaixando. E lá. Depois a gente encaixava tudo. Sim. Um dia antes da peça. E Pra todo fazer um- mundo pensa que a gente fazia aquilo ali, nada. E tinha que, 11 horas da noite, o colégio estadual tava fechado, a gente tinha que ir embora. Porque a gente não podia ficar lá. Era desesperador, que a Dor. gente tinha que produzir tudo, ensaiar, fazer um ensaio geral. Porque pra o ver ensaio se ia geral dar nunca certo. saía no dia, um dia antes, sempre saía no dia, meia hora. E quando não saía na hora, era a própria estreia, era o ensaio geral. E sempre deu certo. É verdade. A gente, tipo assim, você criava os cenários, né, a gente produzia tudo e a gente confiava de que ia dar certo, aquilo, que nada ia cair na nossa cabeça. Dava. De que... E dava. Que nada ia pegar fogo, que nada ia cair na nossa sorte, cabeça. né? Nunca pegou, graças a Deus. Porque se pegasse, adeus. A gente tava morto, porque era tudo TNT e Ia ser- papelão. ia ser pior do que Planeta Xuxa, lá, o Xuxa Park da outra. Porque, não, imagina. É verdade. E assim, Jean, você lembra de histórias engraçadas que você já passou com o elenco? De assim, de alguém cair, de alguém. De eu apertar a fumaça e a maldita fumaça encher de óleo, com óleo. E Josi vinha e papapá, tá de cara no chão. E o povo ria, batia a palma. E era tudo, não era da cena, era tombo mesmo, de Pluft. Eu O lembro. menino que fazia Pluft, ele vinha correndo e escorregava. Depois que ele descobriu aquilo, ele fez a peça inteira escorregando. Era o óleo da Da fumaça. fumaça e eu lembro que teve uma cena de Maria Minhoca, que era eu e Joseph. Lembro E disso. aí- Lembro, Que perfeitamente. você soltou tanta fumaça Que Joseph que ficava Joseph na sua caiu e eu frente. caí por cima É. dele. Aí a gente deu uma crise de riso que a gente não conseguia voltar pra cena. E o povo rindo, Rindo, achando que era a Aham. cena. E passava-se a cena, né? Virava dramaturgia. Sim, é verdade. Como a cadeira lá de Pluft, quando o Joseph foi sentar, era de telinha, era velha. Bocou, ele afundou e meteu as costas. Aqui, ele fez ui! A plateia veio abaixo. No outro dia, Juliano foi lá, fez uma madeirinha. E acontecia todo dia, Que virou tinha que- dramaturgia. Teve que fazer, porque É. assim, foi uma coisa que aconteceu, que era pra dar errado, e acabou dando certo, É, e virou improviso e continuou na cena, né? É. Jean, eu queria falar um pouquinho da criação da sua drag, porque você teve uma drag queen, né, em São Fidélis, que foi muito famosa, inclusive, que ganhou vários concursos da rainha da boneca do carnaval fidelense. Por que você teve essa ideia de criar uma drag? Se eu falar com vocês, vocês vão me matar. Eu era até preconceituoso. É. Achava horrível. As vivas vão me cancelar. Vai nada, não, pode eu ficar à não gostava, vontade. eu não gostava. Eu lembro, não gostava mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu me montei, não, que aquilo ali foi um tubarão-sereia, né? Que não tinha nada de drag aquilo. Foi no ano que Manel ganhou as bonecas. Eu morava no Rio. E eu vim. Acho que eu peguei um vestido de Ana Regina e fui. Só que eu não fui concorrer, eu fui pra ficar. Aí no outro ano, eu comecei a me montar de drag. Porque a gente foi assim, a gente fazia teatro. Aí teve uma época que acabou o carnaval,
acabou o teatro. Eu não tinha mais cultura em São Fidélis. Sim. Aí nós começamos a se montar. Eu, Emanuel, o Vitor. Uma turma boa. Era um coletivo de drag e a gente não sabia nem que essas coisas existiam. Porque era uma galera muito boa que fazia. A gente fazia dentro da casa da Dona Magnólia. Sim. A gente passava o carnaval inteiro lá. Porque a gente não tinha essa coisa do teatro, a gente não tinha mais carnaval, a gente não tinha. Então, o corpo da gente já era acostumado com a arte e começamos a fazer. E começou dando certo, dando certo, dando certo. Chegou ao ponto de que a Rainha das Bonecas fazia o concurso da Rainha do Carnaval, dava meia dúzia de gente. Aí no outro dia era a Rainha das Bonecas, a cidade inteira baixava. A quadra vinha abaixo. Vinha abaixo. Aí o que tiveram que fazer? Pegar e fazer tudo junto, porque não tinha público pro outro povo. A Rainha do Carnaval, né? Mas foi uma coisa que foi assim... Porque passou a ser fora do carnaval. A gente começou a fazer isso depois fora do carnaval. Da onde surgiu a criação O da nome sua da minha drag, né? drag, Como foi? Porque o nome da minha drag a minha drag era de Genone Abdu. Abdu, de uma cantora Paula Abdu, da década de 90. Muito boa, mas muito boa mesmo. Eu ouço ela horrores. E de Genane, quem deu esse nome foi Zé Wilke e Flavinho, uns amigos, que era a mistura do meu nome com D. De Jean, aí botou de Genone. Entendeu? Foi isso. Disso eu não sabia, não. Foi Flavinho e Zé Wilke. Sim, e aí daí surgiu a sua drag, né? E assim, eu lembro que eu era... Eu fui muito influenciado por Emanuel. Sim. Manuel era a minha referência. Sim, sim. Porque Manuel era o que sabia maquiar, Manuel era que já tinha essa coisa da drag, porque ele já vinha lá de Minas, entendeu? Sim. O irmão também. Então, a minha referência de drag começou com Manuel. Com os transformistas do Silvio Santos, que a gente assistia. Até o próprio Manuel, a referência do Emanuel, é o Silvio Santos. As travestis, transformistas, que hoje em dia se virou drag. Sim, né? E vocês performavam, né? No evento que tinha aqui, que era da prefeitura, né? Sim. E aí, assim, eu lembro que era uma criatividade absurda de vocês. Eu lembro que uma vez você fez negócio de... Tinha tido um negócio de tsunami, que você veio jogando canjiquinha, lembra disso? Teve uma outra também que você fez. Eu lembro de quase todas. Eu lembro de uma que você fez um casulo. Foi a que eu mais gostei. Toda de caixa de maçã. Aquela bandejinha da caixa de maçã. E aí você fez um casulo, o casulo subia e você saía de borboleta de dentro daquele casulo. Gente, aquilo foi uma coisa de louco. Aquilo ali foi coisa de Dona Ivânia Borges, que me deu a ideia. Sim. Que ela que trabalhava muito com essas coisas de caixa de maçã. Sim, foi muito legal. E você também veio do carnaval, né? Sim. Você desfilava no carnaval. E assim, como é que Mas é deixa eu te falar, eu venho do carnaval porque minha mãe sempre gostou de carnaval. Então, eu e minha irmã, a gente tem foto desde 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, fantasiado no clube esportivo. Então, na verdade, essa questão do carnaval na sua vida não Já começou com a drag, já vinha desde bem, muito desde antes, criança, né? no clube esportivo, que eu e minha irmã pequenininha, a gente tem foto. E Sim. sempre de índio. Sim. E sempre de índio. Então, assim, o carnaval veio muito antes na sua vida, Muito, né? muito. E minha família não tem nada de carnaval. Era só você que seguiu, né, no carnaval. Eu que segui. Sim. E como é que era essa questão, assim, de usar a criatividade pra fazer, ajudar, né, a fazer as fantasias no barracão de escola de samba? Ai, era o que eu mais gostava. Se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Eu preferia ficar atrás da cena também, montando o carnaval, montando... A única coisa que eu detestava fazer era montar carro. Odiava, eles já sabiam. Era um brigueiro, só se me botasse. Mas, ó, porta-bandeira, costeiro e cabeça, de toda a escola quem fazia era eu. Sim. Porque eles amavam os meus costeiros e as minhas cabeças. Seu acabamento, né? E Robert, quem vestia Robert era eu. E era muito legal, né? Porque, infelizmente, o carnaval acabou, né, na nossa cidade, assim, de escola. Carnaval de escola, né? Acabou. Mas eu acho que tem como voltar, poderia voltar, né?
a população gosta. Sim, a Avenida 7 ficava Avenida lotada de parava gente. pra ver, o povo vinha, o povo gosta, o povo de São Fidélis gosta de cultura. Muitas coisas acabaram, né? Inclusive o teatro. Hoje em dia a gente tem, assim, uma peça de Natal, que é o que o Emanuel faz lá na igreja, né? E, assim, não tem mais. Você acha que essa questão, assim, de incentivo, de apoio, falta muito isso, Jean? Ó, eu não vou botar a culpa no poder público, Sim, porque eu nunca precisei do poder público pra montar nada. Sim. Porque as pessoas, quem tá de fora, vê de um outro jeito. O que o poder público me dava era o local pra ensaiar, porque a gente não tem o local. A gente não tem a casa. Os atores de São Fidélis, desde a década de 80, que o teatro não começa em 80, né? Começa com uma galera lá na década de 60 fazendo teatro. Aqui, ó, onde era o negócio de chocolate. sim. O poder público me dava o local para ensaiar, mas o restante, quem corria atrás, por exemplo, quando a gente montava uma peça, a gente ia pro ensaio. No primeiro ensaio, a gente já fazia uma rifa, a gente comprava os tecidos. Aí depois que mandava pra costureira. Aí depois, outra rifa para poder pagar a costureira ou as quentinhas. Sim. Porque Era vocês- rifa de cesta de chocolate, era o quentinho. Aí a gente fazia o cenário figurino. Sim. O cenário, eu saí igual um louco catando papelão. E cola a gente não comprava, porque eu fazia aquele grude de cola de maisena. E que dava o efeito, era aquilo, porque... Verdade. que era Aquilo colava, que era uma lava, desgraça, nunca mais descolava aquilo. Nunca soltava, quer dizer, era papel machê. Se precisasse depois soltar uma coisinha que a gente colou errado, tinha que jogar fora e fazer de novo. Então eu acho que o povo tem que ficar parando de ficar botando a culpa no poder público. O poder público deve ajudar? Deve ajudar. Sim, eu precisa acho ajudar, que precisa ajudar. Precisa ter uma casa pra gente, porque a gente é tudo atores periféricos, que a gente só vai lá no Rio, bebe um pouquinho. Hoje em dia a gente pode até beber mais, porque tem as internet, tem o YouTube, tem uma porrada de coisa que antigamente a gente não tinha. Imagina você fazer teatro na década de 80 e ter que fazer uma pesquisa. E aí? Por exemplo, a Ceia dos Cardeais. Você lembra das coisas que eu fiquei assim, eu não acredito que vocês estão falando isso comigo. Porque eu fiz a Ceia dos Cardeais como ator em 90. Eles fizeram em 2000 alguma coisa. Uma coisa no texto, pra mim era uma coisa, pro Emanuel era outra coisa, pro Luciano era uma coisa. Quando chegou pra fazer esses meninos que a gente já tinha acesso a redes sociais, nós descobrimos um monte de erro que nós tínhamos feito lá no passado. Verdade. Mentira? Verdade, Por verdade. exemplo, xerez. Que a gente achava que era um óleo, que era pra maciar a carne, porque os padres não tinham os dentes pra poder comer. Não era nada disso, era o vale de cada... Era o vale onde tinha o melhor vinho, que era as referências de cada um, entendeu? Sim, sim. Nós sempre corremos atrás, nós sempre buscamos. Acho que o comércio de São Fidélis, desde o momento que se você se prontifica a fazer uma coisa legal e bem feita, eles vão estar... Verdade, a gente sempre teve muito apoio, né? Você pode, em qualquer lugar, ir chegar com um cartaz. cartaz do Grupo Squares e falar, ó, a gente tá com uma nova produção. E pegar os... Porque cada cartaz tinha as espaço, pessoas... né, pros patrocinadores. Aí você leva um antigo e fala assim, a gente tá com uma peça nova e a gente tá querendo saber se você quer participar. Tenho certeza que todo mundo volta. Verdade, né? O problema é que a gente não tem onde ensaiar, não tem onde apresentar, entendeu? A gente precisava ter um espaço Sim, público, né? pra gente porque, poder assim, a gente também não apresentar. tem essa questão do dinheiro de conseguir alugar um espaço. A gente Não tem. precisava ter um espaço público Não tem. que atendesse a demanda de todos os artistas. Porque Sim. a gente sempre bate na tecla de que São Fidélis é um celeiro de grandes artistas de todas as áreas, né? De todas as áreas. De todas as áreas. E a gente não tem esse espaço Tem hoje. muita gente boa mesmo. E aí as pessoas precisam ir para outras cidades, produzir lá, porque às vezes aqui a gente não tem esse espaço. não tem. Às vezes a gente monta um espetáculo e não tem onde apresentar. Tá. Infelizmente. Jean, e aí partindo de toda essa bagagem que você trouxe, né, da sua vida, de atuar, de dirigir, de produzir, você chegou num ponto que você foi se profissionalizar, né? Se estudar. Você passou numa instituição federal, foi estudar licenciatura em teatro. Como é que foi isso? Da onde partiu isso, essa ideia? Ah, agora eu quero um diploma. Como é que foi isso? Lá em casa, meus irmãos são formados. Sim, Eu era o único que não era formado. sim. Aí, a princípio, eu tentei fazer biologia.
Mas aí, na época, foi assim, logo que começou o CEDERJ. E as provas era janeiro, não deu certo. Não deu certo. Também não tinha que dar. Eu entrei no IF em 2016. Quem me atentou a fazer isso, que botou na minha cabeça me atentando, foi Juliane Sávio. E acho que tinha uma outra pessoa também. Vai, faz. Eu nem sabia que era licenciatura. Sim. Eu falei assim, vamos fazer isso logo, vamos fazer. Mas eu fiz, mas nem na intenção, nem tinha, imaginava que eu ia passar. Sim. Entendeu? E passei. E eu lembro que eu entrei pra faculdade, olha que doideira. Eu já entrei fazendo as coisas erradas. Porque eu entrei pra faculdade, no primeiro período, apresentando uma peça pro curso de letras e fazendo teatro. Sim. E todo mundo indo assistir e eu sendo o cara... Olha lá o menino novo que chegou de São Fidélis, entendeu? Você já chegou... Porque, na verdade... cheguei causando, porque eu não apresentei pro grupo de teatro, eu apresentei pro grupo curso de letras. E era uma grande rivalidade, né? Porque, na verdade, a gente fez a ceia aqui na Semana Cultural. Sim. E aí a coordenadora do curso veio assistir e nos convidou para fazer a aula inaugural do curso de letras lá, né? E aí você joga a gente dentro de um carro, bota o cenário no caminhão e parte com todo mundo pra lá. E minha primeira semana de aula. E todo mundo assim, entendendo nada. Tipo assim, o que esse menino tá chegando agora? Isso agora, já peitando isso. Entendeu? E aí foi muito legal, Jean, porque eu pude acompanhar, né, muito de perto a sua evolução de estudar, de se dedicar. E aí você chega e apresenta um TCC e me tira um 10 no TCC do curso de licenciatura em teatro. Foi doideira. Foi loucura aquele TCC. Quase você queria parar no meio do curso, eu não aguento mais. No próprio TCC eu falei, eu vou desistir. Lá na faculdade, eu gostava muito de história do teatro. História do Teatro 2. Eu amei História do Teatro Brasileiro. Sim. Entendeu? E, querendo ou não, a história do Teatro São Fidélis faz parte da história do teatro brasileiro. Sim. Entendeu? E eu acho que é uma grande história, rica, e ficar assim, jogada no tempo. Eu falei assim, gente, calma aí. Porque, na minha verdade, eu queria fazer sobre jogos teatrais. Eu falei assim, eu fazer jogos teatrais? Eu tenho lá uma grande história para ser contada que ninguém nem contou. A minha orientadora falou assim, que loucura é essa? Por que você quer fazer isso? Não, você vai fazer um memorial, contar a história do teatro da sua cidade. Sim. Aí foi onde eu fiz. Foi muito legal. E aí, na verdade, no seu TCC, você conta a história do teatro em São Fidélis, né? Na verdade, não é a história do Teatro São Fidélis. Eu faço uma contextualização com todas as pessoas que já fizeram teatro aqui em São Fidélis. Sim. De Matheus Faro, de Chocolate. Pierre, né? Pra depois entrar no Esquálidos, entendeu? Sim. Pra focar no Esquálidos. Aí eu faço uma contextualização no geral do teatro. Sim. Geral. Aí depois eu entro no Esquálidos, contando como que começou a trajetória do Pierre, como que ele começou com a história, que cai na mesma coisa, que vai cair na mesma história de todo mundo aqui, que nasce no interior, que brinca, que cria suas próprias brincadeiras, que aí isso é o jogo, que isso é o teatro, porque o povo tá acostumado de teatro sistematizado, teatro ocidental, da Grécia, do teatro italiano. Sim. E mal sabem eles que você tá ali brincando, criando as suas próprias brincadeiras. Também é teatro. E também o povo tem uma coisa também que eu tomei maior susto. E que eu gostei muito. Que eu queria entender, que na época eu entendi, eu falei assim, gente, como que Dercy Gonçalves, de uma coisa a gente vai lá na outra. Como que Dercy Gonçalves foi parar na Globo? Como que esses artistas vieram parar em Santa Maria Madalena? História do teatro brasileiro se descobre. Sabe por causa de quê? Campos era uma potência naquela época. Naquela época, Campos tinha muitos teatros, mas vocês não têm noção de como Campos tinha teatro. E a gente lá, só tinha Rio de Janeiro, Mato Grosso, tinha teatro. Só que eles reproduziam o teatro francês, entendeu? Aquela comédia de costume.
E depois de lá, eles não tinham muito mais pra onde. Aonde que era o bafão era aqui. Sim. Então, por isso que eles vieram, passaram por lá, que Dercy Gonçalves se foi com essas companhias, entendeu? É porque Campos era a grande potência. Jean, e aí, assim, hoje você tá meio parado, né, com o teatro. Acho que você precisa voltar. Não, eu fiz ano passado, gente. Ah, Eu montei com Beckett ano passado. Que era o meu sonho, era sair da zona de conforto. sim. De Porque sair você dessa vi- coisa você de vi- infantil. Sim, você sempre vira uma queria- pegada de todo ano fazer infantil, né? Aí E eu o que eu queria- acho que precisa voltar também, porque a cidade Sim, precisa. não, mas eu amo teatro infantil. Eu não tenho, Sim. não tenho preconceito nenhum com teatro infantil, não. Muito pelo contrário. Sim. Eu gosto muito. Mas eu queria me desafiar em Beckett pra poder sair da zona de conforto Era uma quando questão eu saio pesso- com vocês. Era uma questão pessoal, né? Entendeu? Tipo assim, não, eu tenho que preciso- mostrar um outro lado. Eu tenho que ir Sim. contra a cultura. Eu tenho que sair dessa coisa bonitinha, desse padrão que todo mundo quer assistir, entendeu? Porque o infantil acaba ficando numa zona muito lúdica, né? Eu já sendo assim, eu já tentava quebrar, né? Sim, sim, verdade. Eu sempre tentei quebrar essa coisa. Você se sente realizado? Essa questão, assim, depois de ter formado, depois de ter feito tudo que você já fez aqui na cidade. Você se sente realizado ou você acha que você ainda tem que fazer mais, produzir mais? Não, eu acho que eu devo produzir sim, porque eu gosto, Sim. entendeu? Mas eu tenho coisa em mente. Eu tô com um musical pra montar, que eu tô querendo montar ano que vem. Sim. Eu tenho uma professora que ela é ótima, que ela fala assim, isso serve pra todo mundo. Os seus processos criativos, guardem pra vocês. Fica guardadinho no bolso, entendeu? Porque senão, adeus, Aurora. Toma lá da cá. Eu quero montar. Quem é o autor? É o mesmo autor do Alto da Compadecida. É uma peça do mesmo autor. É um musical. Eu tô doido pra montar ela ano que vem. Eu tava muito querendo montar um infantil ano que vem. Mas, como que monta? Aonde vai se apresentar? Não tem. Aí você. Porque o povo fala assim, porque é artista. Artista, você já deve ter ouvido isso, né? Mas você não é artista? Não tem que cobrar. Mas ele esquece que o artista, ele passa 8 horas, 4 a 8 horas dentro de um galpão, decorando um texto, fazendo processo de corpo. Além do processo de corpo, de processo do texto, você tem que ficar pensando nas outras coisas que você tem que fazer, de cenário, figurino. E o povo pensa que a gente é muita coisa que gasta pra montar uma Sim, peça. porque, na verdade, Jean, a pessoa que assiste aquela coisa produzida, figurino, cenário, iluminação... Eles não imaginam sonorização e tudo mais, não sabe o processo que é dolorido, inclusive, pra gente chegar até onde chega, né? Sim. Que eles vão assistir. E uma coisa que o povo fala, porque a gente de teatro tem que ter uma coisa que, se não tiver, você dança. Disciplina. Verdade. Todo mundo pensa que não, mas é a primeira coisa que o teatro te dá e que você tem que ter obrigada a disciplina. Sim. Porque todo mundo acha que assim, não, você decora o texto, ensaia ali e vai... Mas assim, você tem que ter a questão de, que você falou, a expressão facial, corporal... Abrir mão do sábado e domingo pra poder estar lá na repetição, porque teatro é repetição, você tem que estar voltando, repetindo. E quando você não consegue, você tem que jogar o Stanislavski ou o Brecht e puxar de um jeito. Eu gosto muito. Não, porque eu sou de uma época quando o ator não tava conseguindo terminar de fazer a cena. Eu, principalmente comigo, acontecia assim. Eles mandavam, vai na repetição. Você fica com tanta raiva, mas com tanta raiva que você tem que repetir aquilo, que chega na 15ª vez que repete, você repete com tanta raiva, mas com tanta raiva, que o negócio dá certo. Entendeu? Aí, hoje em dia, se você fizer isso, é assédio psicológico. Entendeu? Mas, Stanislavski, repetição. Verdade. Memória afetiva. Você vai, por exemplo, eu tenho que chorar ou eu tenho que ficar triste. Eu vou estalar o dedo, vou ficar triste? Não. Existem várias formas. Eu prefiro ir lá nas minhas emoções, buscar uma passagem triste da minha vida
E focar trazer naquilo, em ficar cena, trazendo. E aí vem, entendeu? É isso aí que as pessoas não sabem desse processo, né? É. Que é pesado, é Cansativo, cansativo. é doloroso, porque você tem que mexer em locais que você não tá afim de mexer, de vivenciar aquilo de novo, entendeu? E Stanislavski é isso. Porque, na verdade, a gente empresta o nosso corpo pro personagem, né? Sim. Nosso corpo, nossas emoções, Sons, e aí vem tudo. tudo. E aí, assim, às vezes a gente tá maquiado, tá com figurino, Mas tá quem ali. tá ali é sua dor, que tá lá dentro, que ninguém verdade. sabe o que é que você tá futucando lá pra poder trazer isso na tona. Tanto no drama como na comédia. Eu acho que comédia é pior ainda. Entendeu? Porque, na verdade, nem sempre a gente tá feliz pra fazer os outros rirem, né? É. A gente tá bem pra fazer. E Mas você tem que ter o time, fazer. né? Mas você tem que fazer a pessoa rir. Você tá ali porque você tem que esquecer quem é você e deixar o personagem fluir em cena, né? É. E é mais difícil, eu acho, fazer rir muito mais difícil. Sim, concordo com você. Chorar, não. Chorar, você liga o modo avião aqui, vai lá na memória afetiva, busca Cutuca uma ferida lá e cutuca uma chora, ferida né? lá e chora. Agora, fazer rir é que é o difícil. Problema. Você tem que ter o time. Bom nisso é Manuel Macedo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aprendi muito com ele na partilha. Mas muito. Porque o personagem dele era que trazia toda a grande comédia. E o meu personagem carregava a comédia, mas trazia esse lado da emoção, entendeu? Da peça inteira. Quem trazia era o meu personagem. E eu aprendi muito com o Manuel. O Manuel é bom de jogar com ele. Na comédia, você fica tranquilo. É muito bom você ter Uma parceiro. pessoa que você pode confiar nele. Ele vinha em cena, gente, comigo. Porque o personagem dele na partilha era muito amigo do meu personagem. Era assim, carne e unhas. Ele vinha assim no meu ouvido. Entra no personagem. Porque às vezes você esquece, aí você vai... E a partilha você tinha que mudar de roupa 4 vezes. E assim, questões de segundo, não tinha nem 1 minuto. Eu lembro que a gente chegava lá embaixo, era assim, 2 pessoas pra poder arrumar a gente. Eu lembro que eu chegava assim, porque eu sempre tinha que ser o primeiro, eu e o Emanuel, porque a gente sempre que abria a cena. Entendeu? Então a gente chegava assim, os meninos tiravam e tinha que trocar brinco e muita coisa. Não era só troca de roupa, né? É, Era toda essa questão de todos porque os detalhes mudava uma pequenininhos. cena, mudava o figurino todo. E quem fez o figurino na época foi Carlos Guilherme. Carlos Guilherme é muito certinho com essas coisas, ele é muito profissional. Detalhista, né? Detalhista. Então, os detalhes de Guilherme eram assim... Nos mínimos detalhes de verdade, E se você né? deixasse 5 minutos, ia tudo fora. Porque era cronometrado, entendeu? Ali. Sim. Jean, e você também dirigiu, né, de São Fidélis, o maior público de teatro aberto, teatro de rua, que foi a Paixão de Cristo, né? Graças a você, né? Que você dirigiu majestosamente. E assim, como é que foi pra você participar disso? Porque foi o maior teatro de rua, de maior quantidade de público, né? Maior quantidade de elenco. A gente teve isso. E assim, como é que foi? Porque assim, foi processo criativo, a gente teve que pesquisar muito para poder... Você teve que pesquisar muito para colocar essa questão de figurino, de cenário, de não sei o quê. Ali, você me adiantou muito, porque você já veio com o texto pronto. Então eu já sabia o que você queria, eu já tinha assistido. Entendeu? E eu já sabia, porque você já conversava. Lembra? Que antes de pensar em montar, você falava, eu tenho um texto assim, assim, assim. Porque figurino, você tem que entrar no filme, você tem que procurar alguns filmes pra poder assistir, entendeu? Pra poder ver. Eu acho, depois de Poesias e Poeta Maldita, o auge do teatro, pra mim, de São Fidélis, foi um teatro político, um teatro brechtiniano, que foi Poesias e Poetas Malditas. E esse foi, pra mim, foi o máximo de São Fidélis. A gente fazia uma coisa que não sabia o que estava fazendo, a gente fazia política, a gente questionava essa coisa que a gente está querendo, que a gente está questionando agora do local, de espaço, para poder ter o nosso espaço. Sim. A gente, naquela época, já questionava, era eu, Adriana de Oliveira, Ronaldo Barcelos, Luciano Moreira, Emanuel Macedo. Ai, me desculpa se não tiver mais, se eu não lembrar mais do elenco. Com textos de Ana Regina, Fernando Pessoa. Ai, foi o máximo. Sabe quantos de público nós tivemos? 2 pessoas. Porque Ana Regina ainda foi buscar o mendigo lá na porta pra poder entrar e assistir.
Eu acho que foi um dos trabalhos mais importantes de São Fidélis. Foi. Porque aqui perto você tira pela redondeza. Ninguém faz. É um pecado eles terem deixado isso acabar. Verdade, né? A gente fez 2 anos e, assim, foi muito legal. Nem a gente esperava o Aquilo público que ia, tudo. que E o ia público dar, né? esperava. E não tinha essa divulgação. Você reparou que não tinha? Sabe qual era a divulgação? Você quer que eu te fale qual é a divulgação? Você vai morrer de rir. O signo que botava pra todo mundo lá. Você não imagina o que é? Os tecidos vermelhos de Ronaldo Barcelo. Quando esticava aquele tecido, o povo já sabia. Na Sexta-feira Santa, o povo já... Gente, o que tá acontecendo? Isso? O que é isso? Era e aí aquilo. queria saber e ia procurar, Era aquilo. né? Verdade. E Verdade. vendo a gente ensaiar. Gente, a gente ensaiava. Eu não fazia faculdade. Vocês saíam da faculdade, eu tinha que ficar esperando vocês. Pra poder ensaiar 2 horas, 3 horas da manhã. Porque a gente não tinha como ensaiar. No meio da rua. Era o horário. Gente, a ceia. Que a gente chegava da faculdade e ensaiava de meia-noite às 3 da Da manhã. Dentro da biblioteca, né? Que Ronaldo era secretário na época. Deixava a chave com a gente. A gente chegava da faculdade, morto, e ia ensaiar. E dava tudo certo. Mas eu acho que é isso, né? Teatro é amor, é resistência. É resiliência, é se verdade. colocar no local do outro, no lugar do outro, entendeu? É métier, é briga, porque existe. É onde você tá convivendo com gente. Ainda mais em teatro, o ego lá em cima do povo. Entendeu? Os egos são imensos, entendeu? Sim. Jean, foi muito legal, assim, conhecer um pouquinho. Eu conheço bastante da sua história, né? Porque a gente convive muito. Mas foi muito legal poder partilhar e contar um pouco mais da sua história, do seu estudo, da sua arte, da sua vida, né? Aqui, para que mais pessoas soubessem um pouco mais de quem é o Jean Paulo, né? E eu te agradeço muito por ter batido esse papo aqui comigo, contado um pouco mais da sua história. Deixa agora a câmera aberta aqui para você falar com sua galera, com seu público, com quem você quiser falar. Muito obrigado, muito obrigado. Foi Eu que muito legal. agradeço, muito obrigado vocês. Gente, eu vou ver, né? Se ano que vem a gente tiver um local pra poder ensaiar, local pra ensaiar é o de menos. Porque ensaio a gente sai em qualquer lugar. Mas assim, um local pra poder apresentar, né? Já tá passando da hora do povo do teatro, do povo da dança, do povo da comédia, do povo de tudo ter a sua casa. São Fidélis é o único local que ainda não tem, que os artistas não têm sua casa, São Fidélis. E uma cidade cheia de artistas, um celeiro, entendeu? Tá precisando ter nossa casa, passando da hora, né? Verdade. Eu acho que o mais importante de tudo é isso. Ter um espaço, né? Ter nosso espaço. Não ter que ficar... Ai, por favor, me empresta seu salão, me empresta. Não tô falando mal de ninguém. Eu sei que é complicado você emprestar um salão. Ainda mais agora que o colégio estadual tá com ar-condicionado. Vai ser mais complicado ainda, entendeu? Mas a gente tem que ter, né? Aí, uma casa pra gente. Porque senão, a cultura de São Fidélis... Vai acabar de vai vez. acabar de vez. Eu não podia acabar. Ó, boneca. Carnaval acabou... Poderia ter as bonecas. A drag surgiu quando o carnaval acabou, quando o teatro acabou. Quem fazia o carnaval era a gente. Um bando de meninos vestido de mulher, mas montado. Não essas coisas que o povo vai e bota um vestidinho da irmã, não. Era produção mesmo, Tinha entendeu? produção de verdade, né? Era drag. A gente vinha, fazia o carnaval da gente. Foi aí que eles começaram a ver. Falaram, não... E a gente fazia política, né? Porque era um ato político isso. Você tava ali mostrando a resistência. Tô ali, tô presente, eu existo, entendeu? Ainda mais um bando de gay, vestido de mulher, numa cidade desse tamanho. Foi assim. Verdade. Isso precisa voltar, né? E pode reformular essa Rainha das Bonecas. Porque esse concurso já existia. Não era nosso, da minha galera. A primeira Rainha Boneca ninguém era. É porque eu não vou citar nome aqui. Era um guarda municipal que tava vestido de mulher e ganhou. Entendeu? E depois disso foi se reformulando. Aí quando nós entramos, aí deixou de ser aquele concurso da Rainha das Bonecas. Aí já viu, né? Aí elas queriam fazer lip sync RuPaul Drag Race. Aí começou. E cada ano mais, e mais. Só pra você ter noção, era muito difícil você ver uma música de carnaval lá em cima. Você reparou isso? Os shows não tinha música de carnaval.
Era no final. Era tudo música, ritmo de boate. Era. Se Era você pensar de... performance, As performances eram todas... O lip sync pegava fogo. Gente, Rafael Miranda, pra mim era uma das melhores. Ela batia cabelo. Naquele tempo ela já batia cabelo. Márcia Pantera batendo cabeça lá e cabelo lá em São Paulo. Rafael já batia cabelo aqui no drag, Na Rainha das Bonecas. Verdade. Rafael tava à frente do tempo dele. Verdade, verdade, Jean. Foi muito legal bater esse papo contigo, contar um pouco mais da história, né? Da sua história. E muito obrigado. De nada. Muito obrigado a vocês. Espero que eu não falei muita besteira. Não fala nada. Então, galera, eu acredito que vocês, assim como eu, tenham curtido bastante o papo que eu bati hoje aqui com o Jean. Então curte, comenta, compartilha, espalha aí pra todo mundo. Venha pra Ritmos, entre no ritmo você também.